Jesus, Salvador, Mestre Criador. Então, há dois grandes eventos acontecendo esta semana e vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom. Você está assistindo ao Rio do Vigia. Fico feliz que você esteja aqui. Espero que você esteja bem. Antes de começar, quero lembrar que não sou profeta, não sou pastor, sou apenas um cara. No meu escritório móvel em Connecticut, à beira do rio congelado, falo sobre Jesus. Antes das notícias, é importante recorrermos à palavra de Deus. Estou lendo as promessas de Deus para cada uma de suas necessidades, com versículos bíblicos. Vou ler alguns. Estou na página 130. O que fazer quando você precisa de paz? Vamos começar em Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Vamos para João 14, versículo 27, as palavras de Jesus sobre a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu amo muito esse versículo, é tão reconfortante. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo. Jesus, vamos para Romanos 5, versículo 1. Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-me um amém. Eu ouvi essa paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é incrível. Não trocaria a paz com Deus nem o Espírito Santo em mim por nada neste mundo. Se não conhece Jesus, continue assistindo. Em breve falaremos sobre o Evangelho. Isaías 26, versículo 12. Senhor, tu estabelecerás a paz para nós, pois também realizaste todas as nossas obras em nós. Isaías 55, versículo 12. Eu amo esse versículo, porque saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso é poético e bonito. Salmo 37, versículo 37. Marque o homem íntegro e observe o justo, pois o futuro desse homem é paz. Vamos fazer mais alguns. Romanos 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Mais um, Salmo 119, versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Não são escrituras maravilhosas? Ótima forma de iniciar um vídeo, falando na palavra de Deus. Então, tivemos esses dois grandes eventos essa semana e eu vou começar pelo primeiro. Os Estados Unidos e o Irã devem realizar sua segunda rodada de negociações nucleares amanhã, 17 de fevereiro, numa tentativa de chegar a um acordo que evite a guerra. E o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, chegou hoje a Genebra para essas reuniões que vão acontecer amanhã. E ele está tendo reuniões preliminares hoje, incluindo discussões com Rafael Grossi, da Agência Internacional de Energia Atômica, acho que é esse o nome dele, e com os ministros das Relações Exteriores de Omã e da Suíça. Então, o que você acha que vai acontecer na segunda rodada das negociações entre o Irã e os Estados Unidos amanhã? O que você acha que vai acontecer? Eu não vejo nenhum dos lados cedendo. Eu pessoalmente acredito que uma grande guerra está prestes a acontecer no Oriente Médio. Muito, muito em breve. Agora. Se você conhece Jesus, estou te dizendo, estamos muito perto de ir vê-lo, porque ele vai nos receber para si mesmo. Como ele prometeu em João 14, em um arrebatamento pré-tribulação. E estamos chegando perto disso. O senador Marco Rubio, em relação ao Irã, disse: estamos lidando com clérigos xiitas radicais, pessoas que tomam decisões geopolíticas com base em pura teologia. É algo complicado. Ninguém nunca conseguiu fazer um acordo bem-sucedido com o Irã. Você está certo e eu não vejo isso acontecendo. Talvez o Irã minta descaradamente, porque eles são muito bons nisso e podem convencê-los a assinar algum tipo de acordo de paz temporário, sabe? Eu não vejo isso acontecendo. Simplesmente não vejo. Me diga nos comentários. Me avise se eu estou ficando maluco. Eu não vejo isso, não vejo nenhum dos lados cedendo. Isso foi do Daily Iran News no X e isso foi ontem à noite.
Os Estados Unidos e Israel estão usando as negociações como uma forma de encobrir o aumento de forças no Oriente Médio. Vai ser uma guerra brutal, disse o BRICS News hoje de manhã. O Irã diz que seus mísseis e sistema de defesa nunca estarão sujeitos a negociações. Pois é, então por que eles vão se reunir amanhã? Do que se trata isso? Diz o presidente Trump. Ele disse isso no fim de semana, afirmou que poderia revelar ao vivo na televisão a localização do líder supremo iraniano, Khomeini. Ele disse, se eu fosse o líder supremo do Irã, teria medo de dormir sempre no mesmo lugar. Basicamente, ele afirma, sabemos onde você está e vamos te pegar. Amir Tsarfati disse, então quão séria é a opção militar do presidente Trump? Quase um terço da frota da Marinha dos Estados Unidos está agora mobilizada em preparação para um possível confronto com o Irã. Está chegando, orem por quem vive lá, pois são pessoas reais envolvidas, não só líderes fazendo ameaças. Isso é guerra e vai ficar sério, então orem pelas pessoas de lá. Notícias do início das dores. O Telegram compartilhou isso do Irã em resposta às recentes posições do presidente dos Estados Unidos. O general de divisão Mousavi, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, disse, aspas, as declarações do presidente dos Estados Unidos, que se diz superpotência, não são dignas do cargo e são frívolas. Se Trump quer guerra, por que fala em negociações? Foi o que disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Trump deveria saber que está entrando em uma batalha que lhe dará uma lição, cujo resultado o impedirá de causar problemas no mundo, novamente. Isso é uma ameaça séria. Isso sim é uma ameaça séria, sabe? Mantenha seus olhos em Jesus. É tudo o que posso dizer nesses últimos dias. Mantenha seus olhos em Jesus. O Corpo da Guarda Revolucionária do Irã iniciou nesta segunda-feira uma série de exercícios militares no Estreito de Hormuz, informou a mídia estatal na véspera das conversas com os Estados Unidos. Os jogos de guerra, cuja duração não foi especificada, tinham como objetivo preparar os guardas para possíveis ameaças de segurança e militares no estreito. A TV estatal noticiou isso após os Estados Unidos enviarem uma grande força naval à região. Bem louco no que está acontecendo agora, sabe? E vai ser interessante ver o que vai sair de amanhã. Da última vez não saiu nada e demoraram para remarcar. Acho que só estão ganhando tempo, mas o que será que vai acontecer lá? O Irã vai fazer um ataque preventivo. Ou Israel e os Estados Unidos vão entrar lá, ou Israel vai entrar sozinho. E fiquem ligados, é como uma novela da vida real, mas as consequências são devastadoras. Bubba News compartilhou isso sobre o assunto. Em 2025, guerra de 12 dias. Estados Unidos e Israel atacaram infraestrutura de mísseis e instalações nucleares com bombas anti-bunker, mirando depósitos subterrâneos e lançadores. Além de todas essas bombas anti-bunker disponíveis, há mais de 1.000 mísseis de cruzeiro Tomahawk no teatro de operações e mais de 300 a caminho, com o destino sendo o Irã, Bubba disse. Eu espero que esse próximo ataque ao Irã seja muito mais destrutivo do que os ataques de junho de 2025. Desta vez, vai ser turbinado. Parece que sim, realmente parece que sim, sabe? Então temos isso. Quinta-feira, o Conselho da Paz vai se reunir e o presidente Trump diz que o Hamas deve se desarmar imediatamente. Antes dessa reunião do Conselho da Paz sobre Gaza, o Hamas deve cumprir seu compromisso de realizar uma desmilitarização imediata e completa, escreveu Trump no Truth Social. Trump diz que os países do Conselho da Paz já prometeram investir 5 bilhões de dólares na reconstrução de Gaza. Isso nunca vai acontecer, sabe? Isso nunca vai acontecer. O grupo vai discutir os próximos passos no cessar-fogo entre Israel e Hamas no dia 19 de fevereiro. E esse foi o post verdadeiro do presidente Trump na rede Truth Social que ele publicou. O Conselho da Paz tem potencial ilimitado. Ouça isso sob a ótica da profecia bíblica ao ler o que diz o presidente Trump. Ok, o Conselho da Paz tem potencial ilimitado. Em outubro passado, lancei um plano para o fim permanente do conflito em Gaza, e nossa visão foi adotada por unanimidade pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Logo depois, facilitamos a ajuda humanitária em velocidade recorde e garantimos a libertação de todos os reféns vivos e falecidos. No mês passado, 20 membros fundadores ilustres se reuniram comigo em Davos, Suíça, para celebrar sua formação oficial.
e apresentar uma visão ousada para os civis em Gaza. E então, no final das contas, muito além de Gaza, a paz mundial. No dia 19 de fevereiro de 2026, estarei novamente acompanhado pelos membros do Conselho da Paz no Instituto de Paz Donald J. Trump, em Washington, D.C., onde anunciaremos isso. Os Estados-membros prometeram mais de 5 bilhões de dólares para ajuda humanitária e reconstrução em Gaza, além de milhares de profissionais para a Força Internacional de Estabilização e Polícia Local, visando manter a segurança e paz na região. Muito importante, o Hamas deve cumprir seu compromisso de desmilitarização total e imediata. O Conselho da Paz vai provar ser, prestem atenção, o Conselho da Paz vai se mostrar o órgão internacional mais importante da história, e é uma honra para mim servir como seu presidente. Certo? Fim de citação. Isso soa profético para você de alguma forma? E olha, eu sou o primeiro a dizer que Donald J. Trump, o cara de 70 e poucos anos, sei lá, 79, seja qual for a idade dele, ele não vai ser o anticristo. Ele não é o anticristo. E você sabe, todo dia me acusam de amar demais o Trump por um lado, e do outro lado dizem que eu odeio ele demais. Não, 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 não. Meu único rei é Jesus. Ok, ele é meu rei. Ele é meu rei para sempre. E eu vivo para uma plateia de um só. Jesus, você sabe, o Salvador, o Cristo. Quando Trump faz algo bom, como apoiar Israel, eu penso, sim, ótimo, e por isso muitos me odeiam. Quando o presidente Trump faz algo e eu olho e penso, cara, isso é como acelerar em direção à tribulação de 7 anos. Eu não vou ficar calado sobre isso e vou falar, e então eles dizem, ai meu Deus, você odeia ele. Não, eu não odeio ele de jeito nenhum. Só estou dizendo o que vejo, não consigo. Sou um sentinela. Nos últimos dias, sabe, minha lealdade é somente a Jesus. Mas isso é, são coisas sérias acontecendo essa semana, coisas sérias. Segundo o The Times of Israel, um assessor de Netanyahu afirmou que o Hamas terá 60 dias para se desarmar ou as forças de defesa de Israel concluirão a missão. Vamos aguardar. Depois recebemos isso de Israel hoje no Telegram. Lembra daquele cara que parecia uma figura do anticristo? E ele é o chefe do Conselho de Paz, a parte de Gaza. O nome dele é Nikolai Maledninov, e ele é o chefe do Conselho de Paz de Gaza. E ele disse à Conferência de Segurança de Munique que Gaza não pode ser reconstruída antes que o Hamas se desarme. E aqui está a citação dele. Gaza precisa ser governada por uma autoridade transitória, conforme autorizado pela resolução do Conselho de Segurança, sob a qual deve assumir o controle total civil e de segurança de Gaza. Isso inclui o desarmamento de todas as facções em Gaza, não apenas o Hamas. Há muitas delas que possuem armas, túneis e instalações de produção dentro de Gaza. Essa é a condição sob a qual podemos ver as forças israelenses se retirarem da atual linha amarela, para que seja possível iniciar qualquer reconstrução da faixa de Gaza. Hoje, Israel encerrou a declaração, enquanto o Hamas segue insistindo que não vai se desarmar nem ceder o controle de Gaza. Estamos vendo a mesma coisa do Hamas que vemos do Irã, porque o Hamas é um dos representantes do Irã, um dos seus procuradores, e basicamente eles estão dizendo a mesma coisa. O Hamas diz, nós não vamos nos desarmar e vocês precisam, e o Irã diz, bem, nós não vamos parar com os mísseis balísticos, não vamos parar de enriquecer urânio. Quando os Estados Unidos dizem vocês precisam. Isso, me desculpe. Parece muito que a guerra do Salmo 83 está chegando, parece que é isso mesmo, e eu acho que o arrebatamento está próximo. Bubba News, será que 10 líderes permanentes vão se unir em breve? Será interessante ver quem vai prometer $1 bilhão por assentos permanentes no Conselho de Paz do Trump. Esses anúncios podem começar na reunião global em Washington, D.C., na quinta-feira. Nós sabemos como eles vão dividir o mundo em 10 regiões ou 10 reinos, e quem vai governá-los serão 10 reis ou 10 líderes. Os globalistas, com seu mapa do Clube de Roma, dividindo o globo em 10 regiões ou reinos. A União Europeia está totalmente por trás desse plano, e a ONU também. Então não se surpreenda ao ver Trump liderando o avanço nesse próximo reino global dos 10. É isso mesmo, ele está certo, é o que parece. O tempo dirá, o tempo dirá.
O exército dos Estados Unidos na Síria realizou 10 ataques contra mais de 30 alvos do ISIS. O CENTCOM dos Estados Unidos anunciou no sábado que realizou 10 ataques contra mais de 30 alvos do ISIS na Síria nos últimos dias, como parte de um esforço militar conjunto para manter uma pressão militar implacável sobre os remanescentes da rede terrorista. O CENTCOM disse que, de 3 a 12 de fevereiro, suas forças atingiram essas infraestruturas e depósitos de armas do ISIS, com munições precisas lançadas por aeronaves de asa fixa, asa rotativa e aeronaves não tripuladas. Então estávamos atacando o ISIS na Síria. Há tantos rumores de guerra neste mundo, cara. Jesus nos disse quais sinais devemos observar e os comparou a dores de parto. E, cara, agora faz mais sentido do que nunca quando eu lia sobre isso. Antigamente é tipo, sabe, de 20 a 40 anos atrás. Isso é antigamente. Altos oficiais militares da Alemanha e do Reino Unido pedem que cada cidadão na Europa se prepare para um possível ataque russo. Isso só entra na categoria de rumores de guerra, sabe? Estamos vivendo nos últimos dias. Dá uma olhada nisso. Um enorme desmoronamento de terra no centro de Aceh, na Indonésia, continua se expandindo e ameaça as comunidades próximas. Você acredita nisso? Olha só. Mais de 30 mil metros quadrados de terra já foram engolidos, com estradas e linhas de energia em risco. Enquanto eu assisto isso, é um vídeo realmente traumático vindo da Indonésia. Incrível. Uau! Desculpe para quem está ouvindo isso em um podcast, mas eu compartilhei o vídeo e é muito dramático. Vamos falar sobre terremotos. Nas últimas 48 horas, houve 91 acima de 4.0. 23 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0. Então é isso. Vamos agora para o mundo dos palhaços, ok? Você quer vir comigo? Isso é só, você sabe, é coisa de palhaço, o que posso dizer. Isso é coisa de palhaço. A IA está te dando uma internet personalizada, mas você não tem voz nisso. No começo do ano novo, quando milhões de pessoas acessaram o Google Mail, se depararam com uma ferramenta para a qual não tinham se inscrito. Gêmeos, o assistente de IA do Google, estava resumindo todos os e-mails deles. Sei disso porque aconteceu comigo e não quero isso. E essa mudança me pareceu semelhante ao que aconteceu 2 anos atrás, quando a empresa começou a mostrar resumos de IA ou respostas geradas automaticamente para as perguntas das pessoas no topo dos resultados de busca do Google, sem a possibilidade de optar por sair. As táticas do Google refletiram a implantação do seu próprio chatbot de IA pela Meta, o Meta IA, que se tornou uma ferramenta impossível de remover dentro de aplicativos como Instagram, WhatsApp e Messenger. O impacto dessa tomada de controle pela IA foi sutil, mas significativo. A internet está se tornando personalizada para cada pessoa, exibindo anúncios e preços de produtos conforme o que dizem aos chatbots. E normalmente não há um botão de desligar. A indústria de tecnologia cria uma internet personalizada para você, mas sem sua participação. Essas ferramentas são vendidas para nós como sendo mais poderosas, mas temos menos coisas, menos voz nessas coisas, disse Sasha Luciani, pesquisador que foca em ética de IA na Hugging Face, uma empresa de inteligência artificial. Cabe a nós optar por sair, e geralmente é bem complicado e não está muito claro do que exatamente deveríamos estar optando por sair. Não, este é só o novo mundo, o novo sistema. No mundo palhaço, não há como sair. Você apenas faz parte dele. O que pode dizer sobre isso? Sabe, o mundo diria, bem, eles nos possuem. Mas não, Jesus é quem me possui. Essas coisas não me incomodam porque sei, ao olhar meu calendário, que não vou passar muito mais tempo neste mundo, então não me preocupo. Esse é o sistema que vai caçar cada um de vocês que não conhece Jesus. Durante a tribulação de 7 anos, saiba que este sistema está sendo criado diante de você e irá caçá-lo. Vai controlar todo mundo durante a tribulação de 7 anos. Você não vai querer estar aqui para isso, e você não precisa estar, tudo bem? Vamos ler alguns comentários do dia e depois vou compartilhar o evangelho com você. Dana. Oi, Tom. Estou esperando pelo arrebatamento esta semana. Um morador de rua estava do lado de fora de uma loja na qual eu ia entrar.
Perguntei se ele estava bem. Perguntei se havia algo pelo qual ele queria que eu orasse. Ele disse, minha vida, então orei por ele. Eu disse a ele que Jesus o amava e se importava com ele. Disse a ele que Jesus voltaria em breve, e ele perguntou, você quer dizer o arrebatamento? Confirmei e perguntei se conhecia Jesus como Salvador. Ele não conhecia. Compartilhei o evangelho e dei um cheeseburger para ele. Ele repetia, tenha um dia maravilhoso. Por favor, ore por Paulo. Vamos orar pelo Paulo, sabe? Bom trabalho, Dana. Obrigado. Brian. Eu não só espero por isso, eu fico de joelhos de manhã e à noite antes de dormir, orando pela volta do nosso Rei. Jesus Salvador, por favor, nos tire daqui. Muita gente pode se identificar com isso. Eu entendo, é cansativo, esses últimos dias são cansativos. Acredito que vigiar é mais cansativo do que apenas viver sem saber o que ocorre. Você poderia dizer a alguém na rua que 2 eventos e reuniões importantes relacionados a assuntos sérios acontecem esta semana. O cidadão comum diria, ué, do que está falando? Vou comer um hambúrguer, me deixa. Mas aqueles que estão atentos, nós ficamos tipo, meu Deus, estamos nos últimos dias. Dias perigosos estão chegando a esta terra. Eu tenho 76 anos. Eu estava por aí nos meus 40 ou 50 anos. Quando minha mãe disse ele, significando Jesus, não virá na minha vida, ou seja, na vida da mãe dela, mas ele virá na sua vida. Aguardando essa gloriosa ascensão que acredito firmemente ser iminente. Veja tudo o que ocorre no mundo hoje. Amém. E sim, estamos esperando. Johnny. Eu olho para cima todos os dias aqui em Orlando, Flórida. Eu mantenho meus olhos no céu e minha fé em Jesus. Ele nos trouxe até aqui e não vai nos abandonar agora. Amém. Obrigado, Johnny, Dora. Olhe ao seu redor e você verá nada além de eventos temporários acontecendo mais rápido do que você consegue acompanhar. Concentre-se nas promessas eternas dele e a loucura deste mundo desaparecerá. Amém. Estamos quase em casa. Aleluia. Vejo todos vocês em breve, muito em breve. Amém, Dora. Obrigado. Mais um Cowboy Beef. Adoro o nome de usuário desse cara, Cowboy Beef. Parte das boas notícias para aqueles que estão em Cristo é que o arrebatamento pré-tribulação vai acontecer, mesmo que alguns não acreditem nisso. Jesus não vai pedir nossa permissão para vir nos buscar. Venha no seu tempo perfeito, Jesus. Amém. Obrigado por isso. Amém. Há um rei, o rei do universo, que está vindo para levar seu povo para casa em breve. Ele prometeu isso em João 14, versículos de 1 a 3, Jesus. Você vai vir ou vai ficar para trás? É uma pergunta séria. Você vai vir, vai ficar para trás? Há tantos zombadores e escarnecedores e, triste dizer, muitos deles são supostos crentes, cristãos. Eu nunca imaginei. Quando eu lia no livro dos livros de Pedro sobre zombadores e escarnecedores, nunca imaginei que seriam crentes. Eu sempre pensei que seria o mundo, sabe? Mas são os crentes. Na verdade, se você não assistiu, o pastor Jode Farag voltou ao púlpito pela primeira vez em 5 meses em um domingo, ontem. E ele fez uma atualização profética de quase 2 horas, eu acho. Eu recomendo muito que você assista. Ele fala muito sobre zombadores e escarnecedores e como eles estão cumprindo a profecia. E é realmente incrível de assistir. Foi ótimo. Recomendo muito. Vou tentar lembrar de pôr o link abaixo. Tenho certeza de que muitos já viram, pois a maioria do meu público ama o pastor J.D. Farag. Mas eu nunca imaginei que as zombarias e o escárnio viriam de supostos crentes. E o J.D. estava dizendo, por que só o arrebatamento pré-tribulação é que é zombado? Por que o pré-ira tribulação? Eu disse, zombam do arrebatamento pré-tribulação? Por que o arrebatamento pré-ira não é zombado? Por que o arrebatamento pós-tribulação não é zombado? Por que o arrebatamento pré-tribulação cumpre a profecia e é alvo de zombaria? Isso faz você pensar, porque é verdade.
Mas se você não conhece Jesus, aquele rei que veio aqui para pagar pelos nossos pecados com o seu sangue, você vai acabar ficando para trás em breve, e eu não quero que isso aconteça com ninguém. Vou te contar o que Jesus fez para te resgatar há 2000 anos, espero que esteja ouvindo. Eu oro, Senhor, atraia-os pelo teu Espírito. Jesus deixou um trono no céu para vir aqui em uma missão de resgate há 2000 anos, ele deixou o céu para vir aqui. E ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. E Jesus era a perfeição completa. Ele era Deus andando sobre a terra, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem no mesmo corpo. Ele realizou milagres, ensinou por meio de parábolas, amou as pessoas, foi empático, foi compassivo, mas ainda assim tinha aquela autoridade. O estudo dos 3 anos e meio do ministério dele é simplesmente incrível. Que ele veio aqui para morrer, ele veio aqui para te salvar do seu problema com o pecado e me salvar do meu problema com o pecado. Ele veio aqui, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. O propósito total dele ao vir aqui foi morrer naquela cruz. De acordo com Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Jesus veio aqui, o Cordeiro de Deus, para derramar seu sangue para que pudéssemos ser resgatados. Para que uma vez que digamos a Jesus, e é assim que você é salvo, Jesus. Eu admito que sou um pecador, eu sei que fico aquém da tua glória, eu sei que errei o alvo, estou longe de ser perfeito, sou um pecador e preciso de um Salvador. E agora eu tenho fé no teu sangue que foi derramado, que ele vai me lavar e me deixar branco como a neve, vai remover completamente o meu problema com o pecado. E eu creio na tua obra consumada. Na cruz você foi pregado, naquela cruz derramou aquele sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Eu preciso de um Salvador. Você é o verdadeiro Salvador do mundo. Então agora pertenço a você e creio em você. Quando você crê no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, morte, sepultamento e ressurreição, você é salvo nesse momento porque Deus colocará o Espírito Santo em você nesse momento. Você nascerá de novo, e Jesus no capítulo 3 disse, você precisa nascer de novo se quiser ver o reino de Deus. É assim que você nasce de novo. Admitir que você é um pecador, entender que eu preciso de um pagamento e perceber quem pagou esse preço de sangue, Jesus, e ter fé de que esse sangue expiatório vai te lavar e te deixar branco como a neve. E ter fé na obra consumada de Jesus na cruz. E quando você acredita nisso, você é salvo, você é selado até o dia da redenção. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Ele quer passar para sempre com você, e foi ele quem pagou o preço. Porque você não pode, não há nada que você possa fazer. Religião é uma lista de caixas para marcar. Se eu fizer certas coisas e evitar outras, ele vai me deixar entrar no céu porque é obrigado a isso. Isso é religião, isso não é relacionamento. Jesus quer relacionamento. Jesus quer que você diga, eu não consigo fazer isso, isso e isso. Você é o Salvador. Tudo o que eu posso fazer é confiar em você. Só isso que eu posso fazer. E sabe de uma coisa? Quando você faz isso e recebe o Espírito Santo, sabe o que acontece? Você acaba pecando cada vez menos conforme sua caminhada continua. Porque você leva tudo direto para Jesus, Jesus. Eu tropecei de novo. Eu caí de novo. Eu estou entregando isso para você. Cuide disso, tire isso de mim e ele vai. Ele pagou pelos seus pecados com o sangue dele. Não seja quem ouve isso e diz, não preciso disso, você não me conhece, sou muito bom, sou melhor que isso. Sua bondade não te levará a lugar algum, nem te deixará aproveitar a promoção da luz azul no queimar-te. Perceba que é a perfeição de Jesus que vai te levar para o céu, crendo no sangue redentor dele e na obra consumada, colocando tudo em Jesus. Isso é o que te levará ao céu, não sua bondade. Isso vai te separar de Deus para sempre. Se insistir, não encare Jesus no dia do julgamento. E ele diz, afaste-se de mim, eu nunca te conheci, e você é levado para uma separação eterna de Deus. E não vai ser agradável. É descrito como choro, lamento, ranger de dentes. É quente, nunca termina. E te prometo, se você for levado lá, não dirá a Jesus que ele é injusto, você não dirá, você vai dizer, ouvi que um pagamento foi feito pelo meu pecado, mas de forma tola decidi não acreditar. Hocus pocus, sabe? Fale com Jesus, ok? Porque hoje é o dia da salvação. Tudo bem, tudo bem. Hoje de manhã, durante meu tempo de oração, orei por cada pessoa que assistir a este vídeo.
E a pessoa para quem eu estava orando, o Deus Altíssimo para quem eu estava orando, conhece cada pessoa que vai assistir isso, mesmo antes de eu gravar o vídeo. Então, goste você ou não, hoje você foi alvo de uma oração. Se não formos arrebatados hoje, e você sabe, acho que hoje seria ótimo para isso, mas não depende de mim, e sim do Deus Altíssimo. Mas se não for hoje, então, se Deus quiser, eu verei vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre Criador,